Boa tarde a todos. É sempre um prazer e uma obrigação, como académica, de participar. Porventura deveria fazê-lo mais ativamente, mas a vida, enfim, nem sempre nos permite participar numa sessão da Academia de Marinha, ainda mais num evento memorável como é este, do lançamento de mais um volume da História da Marinha Portuguesa. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, e aqui evocar, como não poderia deixar de o fazer, o meu saudoso amigo e colega Francisco Contente Domingues, através de quem, pela primeira vez e há muitos anos, tive contacto e conhecimento do projeto da História da Marinha Portuguesa, empreendimento de fundo da Academia de Marinha, cuja apresentação é feita no prefácio desta obra e agora detidamente retomada pelo Sr. Almirante. Aí, no prefácio, o Sr. Almirante lembra as raízes do projeto editorial, lembrando que se concluem agora 10 dos 18 volumes inicialmente previstos. Já percebemos que depois, enfim, de uma redução significativa do volume, de facto, desde a origem previsto, mas 10 dos 18 volumes inicialmente previstos e marco de um momento a partir do qual, diz o Sr. Almirante, já não há volta. Isto é, passou-se de facto mais de metade do plano editorial e, portanto, agora é continuando e aqui o caminho faz-se navegando. É nesta obra monumental, pelo número de volumes e pelo envolvimento de vontades, de trabalho e de perseverança, que a obra que hoje se lança se insere. É claro que tenho que protocolarmente cumprimentar também o coordenador e os autores desta obra, bem como todos os presentes, antes de fazer uma brevíssima apresentação desta obra. É, portanto, nesta obra, e é à luz do projeto desta série, que me proponho fazer algumas observações sobre uma obra que tive muito gosto em ler. Torna-se, por isso, imperativo que aqui recordemos um dos fautores deste projeto, Francisco Contente Domingues, mas também os seus continuadores, dos quais se espera, justificadamente, a conclusão, com sucesso, desta empresa, ela também da expansão do saber marítimo e naval. Refiro-me aos professores João Paulo Oliveira e Costa e Vítor Gaspar Rodrigues, respectivamente, como aqui foi dito, presidente da Comissão Científica e coordenador deste projeto. Não podemos, obviamente, esquecer aqueles que tornam esta obra, esta série, uma realidade. Os autores e os coordenadores de cada volume. Por isso, começarei por dizer algumas palavras escusadas acerca do coordenador deste específico volume, Augusto Alves Salgado. O seu percurso e esta particular realização evidenciam que a combinação de perfis de um oficial no ativo e de um académico reconhecido pode ser extremamente proveitosa. Augusto António Alves Salgado é simultaneamente comandante, Marinha, doutorado em História dos Descobrimentos e professor de História Naval na Escola Naval e na Universidade de Lisboa, a mesma em que obteve o grau de doutor. O elenco das suas publicações, que não me atrevo a elencar aqui ou a listar aqui, mas que podem ser encontradas e descarregadas para benefício de todos na plataforma Academia Edu, incluem temas relacionados com História Marítima, História Naval, Arqueologia Naval, Construção Naval, entre muitos outros. As cerca de 100 publicações aí disponíveis, que não esgotam a total produção deste autor-coordenador,
As cerca de 100 publicações aí disponíveis nessa plataforma Academia Edu, para inveja de tantos como eu, que criamos uma página, mas não temos tempo, dedicação ou disciplina para alimentar essa mesma página, bem como o número de visualizações que estão contabilizadas e que se podem ver, evidenciam a dimensão e o impacto da obra do comandante aqui presente, de que não poderia deixar de citar a sua tese de doutoramento, verdadeira obra de referência, Portugal e o Atlântico, Organização Militar e Ações Navais durante o período filipino, 1580-1640. Muitos dos meus estudantes da Universidade do Porto têm beneficiado muitíssimo desta e de outras obras, para não me referir a mim própria, que naturalmente também muito aprendi com o teor desta tese de doutoramento e do trabalho do comandante e colega. A formação e a preparação para o mergulho do professor Salgado não podem deixar de ser mencionadas, pois também elas terão desempenhado um papel importante. Não só pela sua apetência pela arqueologia naval, aquática, como para preparar uma obra com este fôlego que hoje aqui lançamos e pela qual o cumprimentamos. Como já aqui foi dito também, colaboraram nesta obra Vítor Gaspar Rodrigues, todos sabemos, doutor em História Moderna e vice-presidente da Academia de Marinha para a classe de História Marítima, e o doutor Nuno Saldanha, doutor em Ciências Históricas, mestre em História Cultural e especialista em História Marítima, a quem, de igual modo, cumprimento, já que não foi possível o doutor Nuno Saldanha estar presente, mas certamente lhe transmitirão os meus cumprimentos e os meus parabéns pelos seus contributos. Qualquer elogio ou qualquer crítica que aqui possamos fazer, e não vou fazer críticas a este novo volume, deve, portanto, ser também dirigido a estes dois autores. Dediquemos de seguida algumas palavras à obra. Com o livro que aqui apresentamos, o professor Salgado e os seus coautores tratam de um período ingrato, aquele que a obra se propõe cobrir, e fazem-no com brilhantismo. É certo que muitos se encantam com os feitos notáveis da expansão marítima portuguesa, pois todos crescemos com as narrativas dos êxitos de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama ou Fernando Magalhães, que esta Academia tão meritoriamente tem vindo a evidenciar com sessões de grande qualidade, que de resto se manifestaram também em publicações. Muitos dos jovens cadetes navais se sentirão, porventura, atraídos pela Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, por exemplo, para não falar das outras que nos são bem mais próximas, algumas demasiado próximas. Quem então estaria interessado no século XVII? O século marcado, como evidencia o autor, pelo estigma que revela ser muito discutível ou mesmo falso, equívoco, de um período de crise, se não de ruína, da Marinha Portuguesa e dos seus feitos. Na verdade, como muitos dos presentes sabem melhor do que eu, tão importantes são as conquistas conseguidas por ofensivas sistemáticas e êxitos, como são as operações de defesa, imprescindíveis para manter a vitalidade, se não já, por vezes, a integridade de um país, de um reino ou de um império ultramarino. De base marítima, portanto. Também nestes tempos se assiste a avanços consideráveis, como ocorre com as táticas navais ou com o aprimorar de técnicas de construção naval, feitas de ancestralidade, mas também de inovação, muitas vezes por fertilizações recíprocas. Este volume tem um foco bem delimitado. Espera-se que deva cobrir aspectos específicos, não discutidos em outras obras da mesma série, que analisam e analisarão o mesmo período de tempo, mas segundo ângulos diferentes, segundo aquilo que está previsto no plano da própria série de publicações. Será fácil enumerar todas as matérias que, porventura, não estão aqui mencionadas. Portos, por exemplo, para meu desgosto, pois todos conhecem a minha paixão, já antiga, pelos estudos portuários, em particular os centrados em portos marítimos atlânticos.
O comércio marítimo também é discutido noutros locais, como os portos, já que está prevista uma vertente específica precisamente para estas matérias. E, por conseguinte, não tem lugar neste livro. Na verdade, esta é, assumidamente, uma obra de história naval, e não apenas ou não predominantemente de história marítima, num sentido geral. Também aqui cumprimento a Academia, o coordenador e os autores desta obra, porque durante muito tempo a história naval não tem sido considerada e não tem sido tratada com a dignidade que merece e que tem merecido, nomeadamente nos países anglo-saxónicos ou mesmo na América do Norte, no Canadá, por exemplo, em que o warfare é um tema que é tratado por um grande número de autores e com imensos êxitos editoriais, verdadeiros best-sellers, porque realmente atraem muitíssimo e transmitem conhecimento, nomeadamente quando ele advém de oficiais e oficiais de marinha que detêm, de facto, uma preparação e um conjunto de conhecimentos que muitos dos historiadores académicos que não têm esta formação não a têm. Esta é verdadeiramente um contributo para a história da Marinha Portuguesa e é isso que deve ser. É o padrão pelo qual deve ser medido. Qualquer outra análise seria inesperada e desajustada à missão que cumpre e que cumpre bem. Ao abrirmos este livro, deparamos-nos com uma narrativa e uma análise histórica que cobre todo o período a que se dedica, 1668 a 1823. O tempo aqui coberto, o período aqui coberto, leva-nos desde o final das guerras da Restauração até o início da monarquia constitucional. Isto reflete a estrutura cronológica de toda a série, já explicada, que se baseia mais em critérios de periodização de natureza política, se bem que não estritamente. O foco da série é mais centrado nos feitos e na evolução da própria história de Portugal, enquanto cada obra, cada subsérie, chamemos-lhe assim, neles enquadra a caracterização da ação e da missão da Marinha Portuguesa durante esses períodos específicos, a partir do foco e do enfoque na história marítima e na história naval portuguesa. É isso que ocorre nesta obra. A obra apresenta-nos a Marinha Portuguesa e o seu desenvolvimento e desempenhos durante todo o período. Encontra-se classicamente organizada, claramente organizada, tratando da organização superior, a importância da Marinha, os navios. Depois, damos mais um passo no caminho do específico e lemos sobre as armadas e as missões navais, de grande e relevante interesse, com um subcapítulo sobre naufrágios, matéria sempre apelativa na narrativa da história marítima e naval, e à qual o autor tem prestado detida atenção. Não apenas nesta obra, mas noutras obras. Nesta, como noutras componentes, Augusto Alves Salgado não receia discutir os dados mais problemáticos dos temas abordados, ultrapassa a narrativa e detém-se na análise e na problematização dos tópicos a que se dedica. O capítulo maior, com 133 páginas, dedica-se, como se esperava e o título da obra o indica, sobre operações navais. Este abre a segunda parte da obra. Eu estou-me a referir ao PDF, porque agora pela primeira vez tenho materialmente a obra, portanto eu não sei se as páginas correspondem integralmente, mas enfim, grosso modo a ideia é exatamente esta, a estrutura da obra não se altera. Portanto, este componente sobre operações navais abre a segunda parte, que se estende da página 111 a 244, e está dividido em 4 secções distintas, que organizam o relato, não cronologicamente, mas geograficamente, abrangendo, respectivamente, a guerra no Atlântico, a guerra no Mediterrâneo, a guerra no Índico e o combate à pirataria no Extremo Oriente Asiático, tema que nos brinda com novidades de grande interesse e que eu li também com muito detida atenção e com o qual muito aprendi. Quem aprecia uma obra quer sempre mais. Por isso,
perguntaria, por certo o autor também o fez, sabendo-se que os acontecimentos no vasto Império Português estiveram sempre interligados, não seria interessante termos em algum momento uma leitura analítica de natureza comparativa? Por exemplo, o subcapítulo sobre a Guerra no Atlântico discute, e cito, piratas e corsários no Atlântico. Será que isso não interliga por similitude ou por diferença com a pirataria noutros locais, como ocorre no Extremo Oriente, que também é objeto de análise? Quais as similitudes e as diferenças, tendo em conta os agentes envolvidos, os planos de atuação e as operações navais envolvidas? Não estando estes universos conectados na obra, resultante de uma organização cronológica e geográfica que não temática, e esta é uma opção perfeitamente legítima, esta é, de facto, uma opção perfeitamente justificada e que facilita em muito a leitura e a organização da informação. Um mais breve capítulo sobre viagens conclui esta componente da obra, sendo a mais conhecida a viagem da corte para o Brasil, tema emblemático que aqui é abordado de forma original, compendiando o já conhecido, mesmo anedótico por vezes, mas focando a componente logística envolvida em tal empreendimento de transferência, não apenas da família real, mas da corte para um outro continente através do Atlântico. Este é, entendo, também um momento alto da obra, precisamente por esta preocupação em evidenciar toda a logística que está envolvida e todo o planeamento e a disponibilização de meios que são fundamentais para que uma coisa que parece simples é, de facto, de uma complexidade imensa. No que se refere às operações navais, não poderíamos aqui fazer uma análise detalhada, até por falta de perícia para tal. Mas foquemo-nos no caso da Batalha de Matapão, a que o autor dá particular relevância para melhor percebermos as estratégias seguidas pela obra e pelos seus autores. Vejamos então a Batalha de Matapão como um exemplo de como este livro é escrito. Alves Salgado e os coautores introduzem este capítulo ao afirmar a relevância da batalha para o desenvolvimento da guerra naval portuguesa e mesmo internacional. Politicamente, foi a última vez que os aliados ocidentais ajudaram Veneza contra os turcos. Tecnologicamente, foi a última grande batalha em que galeras lutaram com um papel central e, em termos de operações navais, foi um dos raros momentos em que os navios de guerra portuguesa lutaram no Mediterrâneo. A obra insiste no facto de que a batalha tem sido objeto de muitas publicações, muitas delas não científicas, mas ainda assim úteis, no sentido de recolha de alguma informação. O livro leva-nos também à situação e a uma contextualização estratégica. O sultão, tendo perdido grandes territórios numa guerra contra a Áustria, tenta compensar atacando territórios venezianos na Grécia, mais notadamente em Corfú. Passado algum tempo, as potências europeias vêm ao auxílio do Papa, que vê os Estados papais ameaçados. Uma frota reúne, incluindo navios venezianos, do papado, espanhóis, malteses e outros, além de uma força portuguesa considerável. Conseguem levantar o cerco da cidade de Corfú e repelir os turcos, levando a uma pausa na ação durante os meses de inverno. Na primavera seguinte, os venezianos tentam manter a frota turca à distância e, ajudados pelos seus aliados, incluindo os portugueses, derrotam a marinha turca na Batalha de Matapão, a 19 de julho de 1717. Nesta altura, o nosso livro mudou para o nível das táticas, por vezes recorrendo mesmo ao inesperado para ilustrar esta componente da guerra. Aqui, outro dos seus pontos fortes precisa ser mencionado. O relato dos acontecimentos é apoiado por tabelas e por figuras, mapas detalhados, por vezes
talvez até mais do que seria estritamente necessário para compreender o texto, mas se atendermos a que a série, a qual este volume de que este faz parte, é também suposto funcionar como uma obra de referência de consulta geral, fácil de consultar para informação factual, estas tabelas e estes elementos ilustrativos revelam-se de grande valia. Também neste aspecto, a obra é, portanto, admiravelmente bem-sucedida. A narrativa da Batalha de Matapão não é, contudo, concluída sem uma aproximação à sua memorialização. As medalhas comemorativas são cunhadas em Roma e em Lisboa, mostrando o rosto do rei. E lembra-se que o retrato mais conhecido do rei Dom João V, de Giorgio Domenico Duprá, mostra a batalha precisamente como pano de fundo. Eventualmente, a guerra termina com um tratado de paz e o nosso livro sobe novamente ao nível estratégico e político. A Áustria consegue obter ainda mais território, os Estados Papais são devidamente protegidos e o grande perdedor é Veneza. A Sereníssima perde finalmente o seu papel predominante no Mediterrâneo Oriental. Por essa altura, os navios portugueses tiveram um acolhimento estimulante em Lisboa, uma cidade cuja arquidiocese foi promovida a patriarcado, também como recompensa papal pelo esforço de guerra português. Nas melhores tradições da história naval e militar, Augusto António Alves Salgado nunca perde de vista o facto de a guerra ser um meio da política e não um fim em si mesma, e precisa de ser interpretada em conformidade com esta percepção. Este é também um contributo maior do livro. Entenda-se que este caso concreto que eu aqui procurei isolar revela precisamente que existe uma interconexão constante entre política, geoestratégia, relações internacionais e, obviamente, todas as questões diretamente ligadas às operações militares, que são também descritas com precisão e concisão, mas que nos levam a compreender este palco de guerra e os seus autores. Portanto, creio que este exemplo é ilustrativo de uma estratégia que é claramente uma estratégia de êxito e que faz essas ligações entre os contextos, os problemas, as problemáticas, as relações de força e o papel da Marinha e o papel da guerra naval em todos estes contextos. O livro não se coíbe de desafiar interpretações prévias, clássicas, algumas. Uma obra geral como esta não é, por natureza, o lugar para entrar em grandes controvérsias historiográficas, mas é necessário mostrar que nunca há uma única forma de explicar e de analisar os acontecimentos. Mais uma vez, é o que aqui encontramos. Concluindo, senhoras e senhores, o que aqui temos é um livro de grande qualidade, que cumpre tudo o que dele se espera e aquilo a que se comprometeu. Insere-se perfeitamente na série de que é parte proeminente, conformando-se com as suas condicionantes, que são também potencialidades. Dá uma visão global do período que cobre, com base em fontes documentais ricas, rigorosamente localizadas e exploradas muitas vezes sobre um novo ângulo, a par de fontes publicadas que são também exploradas com aproximações inovadoras. A obra, como se pode ver da lista de referências finais, baseia-se também e está alicerçada e revela o domínio de toda a literatura relevante sobre as matérias tratadas. E são muitas, e é durante um grande período de tempo. Uma bibliografia que tem referências da historiografia da produção portuguesa, mas também da produção internacional, nomeadamente anglo-saxónica, e nomeadamente na perspectiva do warfare, em que, enfim, os historiadores são também mestres. O autor, todos os autores, estão, portanto, de parabéns por este feito, assim como a Academia de Marinha por esta nova publicação na sua História da Marinha Portuguesa.
que esta obra encontre muitos leitores e que a história da Marinha Portuguesa venha a ser concluída no futuro próximo, está prometido pelo Sr. Almirante. Esperemos que todos possam contribuir para que esta promessa se concretize, em benefício da Academia e da Marinha e da comunidade científica e não científica portuguesa e europeia. Muito obrigada. Sr. Almirante, muito obrigado. A casa é sua, portanto, Sr. Almirante, termina e manda publicar. Costumava ser assim, mas penso que ainda continua a ser assim. Excelentíssimo Sr. Almirante, Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vidal Abreu, excelentíssimo Sr. Professora, a Doutora Amélia Polónia, muito obrigado pelas suas palavras. Excelentíssimos, cumprimentar os membros da Academia de Marinha, a minha família também, convidados, amigos, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras, e a referi há bocado ali no gabinete do Sr. Almirante, são para pedir desculpa ao Sr. Almirante pelo atraso que estamos aqui nesta mesa. Eu tinha prometido que conseguíamos ter o livro pronto o ano passado, por razões várias não consegui, e portanto assumo, e portanto peço daqui as minhas as desculpas publicamente pelo atraso, mas penso que mesmo assim conseguimos chegar a 2030 com toda a coleção, portanto não foi assim tão grave, mas peço as minhas desculpas porque era esse o meu compromisso, infelizmente não foi possível. Agradecia também, queria agradecer por me ter escolhido como coordenador do livro, um livro como foi referido pela professora Amélia Polónia, não é um tempo fácil, um período fácil. Mas pronto, os desafios são para se conquistar e para avançar, e foi esse o meu objetivo, e acolhi com satisfação este período, porque eu gosto destes desafios quando ninguém trabalha. O período dos Filipos é um período que ninguém gosta, foi esse que eu fiz no meu mestrado e no meu doutoramento, e portanto este aqui também é um período menos trabalhado, foi isso que me desafiou. A seguir, queria agradecer aos professores doutores João Paulo Oliveira Costa e Vítor Rodrigues pelo o apoio inescedível na revisão dos textos, não só ao professor Vítor Rodrigues como autor, mas também na revisão dos textos, que sem eles não estaria ao nível que está, tenho plena consciência. Portanto, se houver alguma gralha, a culpa é nossa, não é deles, de qualquer modo, a culpa foi nossa. Mas, de qualquer modo, o meu sincero obrigado aqui, neste local, à frente de todos, o nosso muito obrigado por esse apoio. A seguir, obviamente, os meus parceiros de trabalho, o professor Vítor Rodrigues e o professor Nuno Saldanha, que infelizmente não pôde estar por razões familiares, que sem a participação dos quais e a colaboração dos quais a obra não teria a qualidade que eu penso que tem, e que a professora Amélia Polónia também teve a amabilidade de divulgar, por assim dizer, e de nos dizer a todos aqui há momentos. Eu penso que foi a junção de todos, cada um com os seus conhecimentos, com as suas expertise e as suas áreas de conhecimento, que permitem que o livro... Eu gosto do livro, pronto, como coordenador, e, portanto, espero que os leitores também gostem do livro, porque acho que fico... Não sou nada suspeito, portanto, eu acho que o resultado ficou interessante, mas, obviamente, que o apoio de todos foi fundamental, e só assim é que a obra é conseguida, é uma obra de conjunto, eu sou apenas o coordenador. Obviamente, como coordenador, tomei algumas decisões que foram apontadas pela doutora Amélia Polónia, que sei que provocou alguma agitação no Conselho Científico sobre a organização, mas eu considero, e como foi referido também, esta coleção como uma obra de referência. E, portanto, achei que esta divisão era a que fazia mais sentido no meu ponto de vista. A pessoa pega nas nossas obras e vai querer ter uma ideia geral do período, mas depois quer algo mais profundo sobre determinado assunto. Obviamente não conseguimos trabalhar todos os eventos, também nesta época, felizmente, não havia assim tantos, não foi tão difícil, mas a ideia foi exatamente essa. Portanto, foi uma organização que eu assumo, porque é uma organização que eu penso que para o leitor será o mais fácil. Não faz a história comparada, é verdade, mas em termos cronológicos será o mais fácil para consultar. Portanto, foi esse o objetivo. E por isso, a primeira parte está em termos de enquadramento geral.
em termos políticos e navais, e estamos aqui a falar mais ou menos de um século e meio, e na segunda parte, então, vamos referir com mais detalhe alguns dos eventos que foram aqui, alguns referidos, a viagem, a Batalha de Matapão, portanto, todos esses eventos estão aqui, pois, detalhados nesta segunda parte, ou mais detalhados, porque só sobre a Batalha de Matapão, como foi referido, há imensa literatura nacional e estrangeira. Portanto, podíamos fazer 300, 400 páginas só a fazer um apanhado de tudo isto. Mas não foi esse o objetivo. A ideia também era caber dentro das cerca de 300, 350 páginas e penso, portanto, foi isso que acho que conseguimos fazer. Confesso, como coordenador, que, como costumam dizer nestas casas, alastrámos um bocadinho em determinadas áreas, nomeadamente nos navios, mas o estudo que o professor Nuno Saldanha tem estado a efetuar sobre os nossos navios, considerei que era muito importante e esta obra ficaria, e a Academia de Marinha ficava enriquecida se este trabalho fosse apresentado aqui de uma forma total e não dispersa nesta casa. E, portanto, achei que devíamos ter mais umas páginas sobre os navios do que, eventualmente, deveríamos, porque há um livro específico sobre navios, que já tinha sido publicado até, que eu participei, mas aquilo que o professor Nuno Saldanha traz é de tal maneira inédito que era importante estar publicado. E, portanto, aí alastrámos um bocadinho em termos de páginas, em termos do tema, mas achei que era importante. A outra opção que tivemos foi, efetivamente, preocupar-nos com a Marinha de Guerra e não com a Marinha, não é uma história marítima, preocupámos com a história naval e foi isso que nós tentámos, que não é fácil. Nem sempre é fácil separar as duas águas. Toda a nossa historiografia, e eu digo isto com fruto também dos meus estudos da época dos Filipes e em diálogos diversos que tive com o professor Francisco Contente Domingos, o que é uma nau, o que é um galeão, se há diferença, se estamos a falar de um navio de guerra, se não estamos, se os navios se têm utilidade para, faziam as duas funções, são bifuncionais, para mim é específico, os navios são específicos e, portanto, não foi fácil também nós separarmos a Marinha de Guerra da parte marítima, porque normalmente os autores misturam tudo. E, portanto, não é fácil depois nós tirarmos. Por exemplo, na parte dos comboios para o Brasil, a Marinha faz escolta. Ou seja, não perdemos tempo, por assim dizer, a falar em todos os comboios, em toda a navegação mercante que vai para o Brasil, porque isso é navegação mercante. Interessou-nos sim pensarmos nas escoltas, nos navios de guerra que faziam essas escoltas. Isso sim, este era o tema do nosso livro e, portanto, é isso, andámos a retirar estas informações para poder colocar aqui na obra. Obviamente que, não sei se os membros da Academia e os presentes têm noção, temos agora 2 navios mercantes aqui ingleses, aqui à entrada da Barra, que infelizmente também não podemos colocar aqui porque também não fazem parte, também um só surgiu agora este ano, mas obviamente era algo que também seria interessante, mas não são navios de guerra, não encaixam nesta obra. Isto é uma obra de história naval. Tivemos um contratempo que afetou a todos, a questão da pandemia, que obviamente nos restringiu em termos de idas aos arquivos e alguma pesquisa que poderíamos ainda ter aprofundado, mas penso que mesmo assim a obra não acabou por ser muito prejudicada por esse facto. Felizmente muitos dos arquivos estão disponíveis online e, portanto, foi possível conseguir obter os dados que necessitávamos para esta obra. Já falei aqui e já foi falado aqui o período morto ou o período menos importante que muitas vezes a nossa historiografia considera todo este período, de meados do século XVII até o princípio do século XIX. Aquilo que constatámos no final foi... É verdade que é um período em que a nossa Marinha tem menos meios navais, é verdade, que tem dificuldade até em termos de oficiais que vai buscar a Inglaterra, mas a verdade é que é nestes períodos difíceis que se consegue garantir a continuidade e, portanto, a Marinha que chega ao Marquês de Niza no princípio do século XIX e que depois vai para o Brasil, é conseguida depois de passar, vamos dizer, por este deserto que é todo a partir de meados do século XVII e princípios do século XVIII. Portanto, se não fosse este esforço da Marinha de garantir a segurança naval, de garantir a segurança marítima, todo o comércio marítimo
que decorre, com poucos meios e, por vezes, estando já no princípio do século XIX, meios navais quase 365 dias por ano, quase como o navio SAR atualmente, ou seja, conseguem estar meios navais permanentemente no mar, há um esforço muito grande para chegarmos onde chegámos no final do século XIX, um período outra vez de brilho, que depois cai, como é várias vezes referido, com a ida da corte para o Brasil, em que os navios depois acabam por não participar. Falta de interesse dos britânicos, obviamente, também a isso ligado, que precisava dos nossos soldados em terra e não da nossa marinha para combater os franceses, que já estavam derrotados. E, portanto, há aqui um conjunto de opções, houve aqui um conjunto de trabalhos que eu não diria que está tudo completo, que esgotámos o tema, diria que abrimos as portas para, se calhar, algumas portas para outras investigações, mas considero, como coordenador, que temos aqui uma boa obra de referência que servirá para o futuro e para os investigadores, para poder pesquisar e trabalhar a história da Marinha Portuguesa, a história naval da nossa Marinha, que neste período passou pelas suas dificuldades, se calhar um pouco à semelhança do atualmente, também com menos meios, mas a verdade é que continuamos a cumprir as nossas missões. Para terminar, apenas recordar o meu amigo, o meu mestre, o meu professor, mestre e depois amigo, Francisco Contente Domingos, que já foi aqui várias vezes mencionado e que acabou por me levar de uma licenciatura em Arqueologia para um mestrado e depois para um doutoramento em História dos Descobrimentos, porque ia falar de barquinhos e disseram-me, não, barquinhos é para o professor Contente Domingos, embora a Invencível Armada não tem nada a ver com descobrimentos, mas foi para aí que me mandaram e, portanto, foi aí que eu fiz o meu mestrado e depois o meu doutoramento. Muito obrigado, Sr. Almirante, pelo convite, obrigado e parabéns, como penso eu, como Presidente da Academia, por esta obra que nos ajudou a publicar. Muito obrigado.